Pai e filho foram baleados dentro de uma oficina em Contagem. O motivo seria uma dívida com o tráfico de drogas por parte do jovem. O filho morreu ainda no local e o pai dele ficou gravemente ferido. De acordo com a Polícia Militar, homens armados foram à oficina mecânica que fica na Via Expressa para cobrar a dívida do rapaz. Houve discussão e o jovem acabou baleado. O pai da vítima, que é dono do estabelecimento, teria se envolvido na discussão e também foi atingido pelos tiros. Ele está no hospital João 23, em estado grave. Os suspeitos fugiram em um carro e ainda não foram localizados. Eleições 2014, Fernando Pimentel, candidato do PT ao governo do estado pela coligação Minas para Você, fez caminhada em Belo Horizonte. O candidato PSDB ao governo do estado pela coligação Todos por Minas, Pimenta da Veiga, não divulgou a agenda pública hoje. Cleide Donari, do PCO, gravou o programa eleitoral. Eduardo Ferreira, do PSDC, fez campanha em Três Marias e se reuniu com o partido em Contagem. Fidelis Alcântara, do PSOL, gravou o programa eleitoral. Tarcísio Delgado, PSB, participou de reunião com o Movimento da Economia Solidária. E Túlio Lopes, do PCB, concedeu entrevista e gravou o programa eleitoral. E foi divulgada a informação de que a candidata ao governo de Minas, Cleide Donari, do PCO, foi agredida. Segundo a assessoria, Cleide caminhava na Avenida Vilarinho em direção à UPA Venda Nova quando um homem deu um soco na barriga dela. Segundo a candidata, o agressor ainda fez questão de mostrar que portava uma arma enquanto gritava palavras ofensivas, racistas, partidárias e ainda cuspir na candidata. Um boletim de ocorrência foi registrado e o agressor é procurado. Carlos Lindenberg está aqui comigo, também achou absurda, né, essa agressão à candidata. Boa noite, Lindenberg. Boa noite, Monique. É um caso grave, isso é crime, isso é intolerância racial, isso é uma intolerância partidária, é uma intolerância ideológica, isso é crime. Esse indivíduo precisa ser punido, identificado, preso, processado. É um crime que nós não podemos tolerar. Nós vivemos numa democracia, pagamos caro para ter essa democracia, não podemos permitir esse tipo de intolerância, Monique. E mudando de assunto, a última pesquisa da campanha estadual, né, ela sinaliza só um primeiro turno? Olha, pelo jeito as coisas estão caminhando aí para uma definição no primeiro turno. Ainda não está garantido isso porque há um contingente muito grande de indecisos, são 17%. Mas a frente que Pimentel colocou sobre a Pimenta da Veiga, segundo o Ibope de ontem, é de 20 pontos. Portanto, é uma frente expressiva. E os candidatos pequenos, chamados nanicos, não estão tendo desempenho que possa reverter esse quadro, Monique. E os indecisos continuam aí também no alvo, né, vamos dizer assim, dos candidatos, né, Lindenberg? Sim, porque são 17%, né? Isso aí dá quase mais de 2 milhões de votos. Esse pessoal é alvo preferencial dos candidatos, principalmente do Pimenta da Veiga, que tem que tirar essa diferença. E a campanha presidencial parece estar garantido o segundo turno, né? Está garantido, sim. Não tem dúvida. Na outra pesquisa houve uma mudança, mas pouco significativa, a não ser o Aécio cresceu 4 pontos, a Dilma perdeu 3, mas isso não altera o quadro e a gente vai caminhar efetivamente para a disputa que está polarizada entre a Dilma e a Marina Silva. Muito obrigada, Lindenberg. Boa noite, Monique. Boa noite. Futebol, daqui a pouquinho o Cruzeiro reencontra a torcida no Mineirão jogando contra o Atlético Paranaense. Depressão? Clima para baixo? Sair para jogar contra o São Paulo no Morumbi, estádio lotado, e perder também não é nada de anormal. Bem, a derrota para o São Paulo... Às vezes, dentro do campeonato, é até bom que acontecem umas coisas assim para saber que o Campeonato Brasileiro ele é muito competitivo. Por isso, vida que segue na Toca da Raposa 2. E com boa notícia, a volta do lateral esquerdo Egídio. Espero fazer uma excelente partida e ajudar o Cruzeiro a sair com a vitória. Se o Egídio está feliz por voltar, o Júlio Batista está contente com a boa fase. Estou muito bem, me encontro numa forma muito boa. É claro que para isso também se necessita uma sequência para que isso não se termine. E o Júlio Batista participou da entrevista coletiva, não foi à toa não. Ele vai ser o substituto do artilheiro Ricardo Goulart, suspenso, para enfrentar o Atlético Paranaense. O JB tem mandado bem quando entra. Contra o Fluminense foi o nome do jogo no Maracanã, com 2 gols. Espero poder ajudar, poder fazer um grande jogo. Para mim é muito importante cada vez que eu tiver a minha oportunidade, procurar aproveitar da melhor forma possível.
Quem sabe contra o Furacão hoje à noite não pinta mais uma chance de marcar. O gol é uma consequência do jogo e do bom jogo que a gente possa apresentar. Eu acho que o mais importante é o espírito do grupo, o espírito de cada jogador que nós vamos entrar, de saber aquilo que tem que fazer. Deu para perceber que na Toca 2, por enquanto, ainda há muitos motivos para sorrir. E o técnico Dunga convocou a seleção brasileira para os amistosos contra Argentina e Japão. O tradicional Superclássico das Américas será no dia 11 de outubro em Pequim e o jogo contra os japoneses será em Singapura no dia 14. Everton Ribeiro e Ricardo Goulart do Cruzeiro e Diego Tardelli do Atlético são os convocados que atuam em Minas. Fã de Guerra nas Estrelas, um engenheiro de Ipatinga construiu uma réplica do famoso robô da saga. Durante os fins de semana, Douglas passou horas se dedicando ao projeto em sua pequena oficina. O sonho de construir o R2-D2 veio desde a infância, quando virou fã da saga Guerra nas Estrelas. Pesquisando sobre os possíveis projetos, encontrou um grupo de construtores do robô e passou a fazer parte da equipe. O engenheiro de produção teve acesso aos desenhos originais do modelo R2-D2 e pôde então construir o robô. E o R2 da gente nada mais é do que um aprimoramento feito nos desenhos do robô utilizado no filme. O R2-D2 passou a ser um dos principais personagens do filme devido à sua inteligência, destreza e valentia. O modelo construído pelo ipatinguense é uma réplica idêntica e possui movimentos e até bips e sons eletrônicos, controlados por um controle remoto. O robô tem 1,10 m de altura, 50 quilos e com autonomia de 3 horas de duração. O modelo funcional R2-D2 é o terceiro a ser concluído no Brasil. Os outros dois foram feitos por construtores paulistas, mas o robô ipatinguense é o mais completo em relação à execução dos movimentos e das funções. Douglas conta que no início da construção do robô foi de muito estudo em relação aos projetos. Muitas peças foram importadas e outras fabricadas por ele mesmo. Para ele, os últimos 8 meses de construção, o trabalho foi mais intenso. Mas a recompensa de ver o sonho realizado valeu toda a dedicação. Eu posso dizer que é um segundo filho que eu tenho, tá? Não tem preço, porque a gente não mede dinheiro, você não mede tempo. Esta edição termina agora, mas eu espero você amanhã às 6h50, depois do Datena. Uma boa noite.